Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou falar sobre o livro Tempos Compulsivos da psicanalista Sandra Adler. Como que a clínica psicanalítica escuta as demandas atuais? Então vamos saber um pouquinho sobre a autora? Sandra Adler é psicanalista, membro titular da Sociedade Iracy-Doyle, mestre e doutorado em teoria psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora da Psiletra, oficina de psicanálise e literatura. A Sandra Adler, já no início do livro, ela divide ali a clínica em clínica da contenção e clínica dos excessos. A clínica da contenção era aquela clínica do tempo do Freud, a clínica onde as mulheres não tinham espaço nenhum dentro da sociedade. O que aconteceu foi que começou a ocasionar vários sintomas físicos, elas não falavam, elas não poderiam falar com palavras, então começou a falar com o corpo, né? E esses sintomas físicos eram incompreensíveis para os médicos da época. Elas iam com problemas no braço, às vezes cegueira, problema na voz. Chegava lá, fazia-se os exames, não se constatava nada, o médico tratava a mulher como uma louca. Ah, bota uma camisa de força nela ou manda para casa. Freud foi o primeiro a começar a entender que era na escuta que de repente estava na solução. Elas tinham algo a dizer. Essa era a época da clínica da contenção, o início da psicanálise. A psicanálise começa aí, na escuta das histéricas, na escuta das mulheres que não tinham espaço, não tinham espaço de fala, né? Elas estavam angustiadas, elas não aguentavam mais aquilo ali. A psicanálise é a cura pela fala. O psicanalista ele trabalha com a palavra. Quando essa palavra não é colocada, quando a gente não consegue falar sobre o que a gente está sentindo, isso tem diversos resultados. Ou pode se tornar, isso é colocado em ato, ou ele pode se tornar sintomas no corpo, né? E o que está acontecendo hoje, como diz a Sandra Heller, bem colocado, é o sujeito vive num descompasso com o tempo. Essa aceleração do capitalismo, onde você tem que comprar, 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 e as coisas estão mudando muito rapidamente, tecnologia, tudo tem uma aceleração muito grande. Essa aceleração às vezes não bate com o tempo do sujeito. O que acontece é que a gente vai se atropelando, a gente não consegue lidar com as nossas perdas, a gente não consegue lidar com os nossos lutos, e isso tudo está se tornando um novo sintoma para a clínica psicanalítica. A cultura capitalista, a gente já consegue ver os efeitos claramente, né? Você pode ver nas notícias, em qualquer lugar que se pesquisar, o aumento expressivo da depressão, da ansiedade, do burnout, dos problemas alimentares. Esses são alguns efeitos dessa modernidade, desse mundo capitalista que a gente vive, né? Dessa aceleração, como eu disse, dessa questão da performance, do ser feliz sempre. Eu preciso parecer muito bem na rede social, uma pessoa bem-sucedida, e tudo isso está causando esses efeitos no corpo, nesses excessos, nessas compulsões. E eu vejo essa cultura capitalista do sucesso, né, do ser feliz sempre, como uma grande ilusão. Porque se você tiver tudo isso, e é muito difícil você ter tudo isso, você pode ter uma coisa ou outra, mas é muito difícil que você tenha tudo isso que tá sendo colocado aí, que você será uma pessoa feliz se você for dessa forma. É uma grande ilusão, porque para o capitalismo isso é lucro. Enquanto você estiver angustiado, enquanto você estiver sentindo que falta, e é isso que você vai sentir sempre, sentir que não tem o bastante, justamente para que você continue consumindo, para que você continue correndo atrás. E como o livro coloca, essa ideia capitalista, que você tem tudo a hora que você quer, do jeito que você quiser, isso, de um certo modo, está estimulando um certo narcisismo, que a gente tem visto bastante isso, né? Que são aquelas pessoas que, a partir da hora que você acredita que você está num mundo onde você pode falar o que você quiser, você pode ter o que você quiser, a hora que você quiser, algumas pessoas passam a agir como crianças, crianças mimadas, né? E a partir da hora que elas não podem ter o que elas quiserem, que elas não podem ter na hora que elas quiserem, elas agem com agressividade. Porque um adulto infantilizado, ele acaba se tornando agressivo. Isso pode se refletir, segundo a Sandra Hüller, pode se refletir até no feminicídio. E a autora vai fazer alguns estudos, né, com conceitos da psicanálise, como a pulsão de morte, no Além do Princípio do Prazer, a repetição, o mal-estar na cultura. Eu gostei muito da parte em que ela faz essa relação da pulsão de morte com a compulsão, né? Eu acho que tem tudo realmente a ver, é exatamente isso, né? Uma compulsão. Ela fala de vários problemas, ela vai citar vários casos, que foi feita uma pesquisa, pessoas voluntárias contaram as suas compulsões, como compulsão por alimentação, compulsão, anorexia, compulsão por jogos, né? Compulsão por compras, e ela
Por exemplo, eu gostei bastante do exemplo dela em relação aos problemas alimentares. Ela conta a história de uma pessoa que teve problema de compulsão por alimentação, né, comer demais, né? Então ela mostra essa relação, e isso é muito interessante, ela mostra que nesse caso havia uma relação emocional da pessoa desde criança com a comida. Então, o que acontece? Como a gente vive nessa constante angústia desse mundo moderno, muito rápido desse jeito, a gente tenta lidar com a nossa falta da forma que a gente encontrar. Se não está elaborado, está colocado em ato, como eu havia dito antes. O que que acontecia? A pessoa começou a comer, 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 e no início é até um certo prazer. Assim como as compras, os jogos, a bebida, no início há um certo prazer. Mas depois a pessoa se torna refém daquilo ali. Aquilo já realmente passou dos limites, não dá mais, aquilo está acabando com a vida da pessoa, mas a pessoa não consegue mais sair dali. Ela está presa naquilo, né? E para sair disso, muitas vezes precisa de, na verdade, vários médicos, no caso alimentar, né? Uma nutricionista, talvez um psiquiatra com alguma medicação, e um psicólogo ou psicanalista, para poder escutar essa pessoa, para que ela possa elaborar o que está acontecendo, o que que é essa angústia que está se transformando nesse ato, nessa pulsão de morte. E principalmente apoio da família, né? Como eu disse, há vários casos ali, eu não me lembro exatamente quantos casos, eu acho que chega a 8 ou 10 casos, mais ou menos, que ela coloca no livro, que são realmente muito comoventes, assim, são histórias duras de pessoas que passaram por momentos terríveis na vida, sabe? Então, algumas saíram através do. Algumas conseguiram sair por conta própria, mas ainda sofrem com o fantasma de acabar caindo outra vez em alguma compulsão. Isso, como diz a própria autora, realmente caberia muito bem aí dentro de uma clínica estar falando sobre isso para poder elaborar e dar um sentido e, quem sabe, até conseguir não sofrer mais com esse fantasma, né? A vida não é fácil para ninguém. A gente nem sempre tem tempo para poder estar elaborando tudo, nem sempre tem tempo para estar trabalhando os nossos lutos. Quando eu falo luto, eu não falo de morte, né? Dentro da psicanálise, o luto seria uma perda, o fim de um relacionamento, a saída de um trabalho, né? A autora vai colocar isso bem claro ali. Ela fala numa linguagem psicanalítica, mas fala numa linguagem mais acessível, assim, não precisa ser psicanalista para estar lendo o livro. Você pode estar lendo o livro porque acha interessantes esses assuntos nos dias atuais e queria saber um pouco sobre como é a abordagem da psicanálise em relação a isso. A abordagem da psicanálise em relação a isso é a escuta, né? A gente acredita que você falando, você consegue dar, como eu disse, dar um sentido para isso que está travando a tua vida, para isso que está te prejudicando, né? Para isso que não te deixa ser feliz, não te deixa chegar aonde você quer, que você está num constante ciclo de repetições. Então, isso é o que a clínica psicanalítica pode oferecer. Mais para o final do livro, a autora vai mostrar como a infância vem sendo encurtada e a adolescência estendida. A adolescência já é um período complicado, esse período de mudanças no corpo, né? A saída da infância, não é criança, não é adulto também, é essa transição, né? Dessas mudanças que já geram muitos conflitos, junto com os conflitos dessa sociedade, como eu disse, muito acelerada, né? Tecnologicamente, redes sociais, mudanças nas famílias. Então, o uso de droga na adolescência vem aumentando bastante, o que é muito preocupante. Freud dizia que uma das saídas que a gente pode ter para essas angústias, para esse sofrimento, seria a sublimação. Sublimação é você transformar isso. Você escrever, você pintar, você praticar um esporte, fazer alguma coisa que seja positiva, alguma coisa que seja boa, né? Mas, claro, isso também não substitui que você fale sobre o que você está sentindo, que você consiga expressar. O problema é que muitas vezes a gente nem sabe, a gente começa a entrar nisso, né, nessa angústia, nesse sofrimento, sem saber, sem entender direito o que está acontecendo. Mas, quando se percebe, quando se começa a entender, já é o momento de você buscar uma ajuda, você buscar uma psicoterapia, uma psicanálise. Então é isso. Se você se interessa por esse assunto, se você achou legal, esse livro é uma boa dica, tá? Não é um livro comprido, é um livro pequeno, acho que ele deve ter umas 130 páginas mais ou menos, mas ela coloca de forma muito bem, uma análise muito interessante, uma análise muito bem feita
Sandra Adler. Acho que eu já tinha lido um livro dela, que era Luta e Melancolia, um estudo sobre luta e melancolia, na coleção Para Ler Freud, que é uma coleção muito boa de psicanálise. Então, ela tem uma escrita tranquila, como eu disse, não é um livro especificamente para quem domina os conceitos da psicanálise, é um livro para qualquer pessoa que tiver interesse em saber um pouco mais sobre isso. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, dê o like, para que a gente possa estar compartilhando com mais pessoas. Para você que chegou até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.